Olá, boa tarde. A paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, mais uma live. E assim poder meditar hoje a palavra de Deus, né? E também conhecer um pouquinho sobre um santo, São Jerônimo. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, né? Convidei a Gisele, né, Gisele? Obrigada. Seja bem-vinda aqui na comunidade de São Sebastião, né? Amém. É sempre uma alegria acolher visitantes. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo de muito especial que o Senhor nos deixou, né, ao longo do tempo, e que tão importante é e quão é bom podermos saber e compreender um pouquinho mais, que é a Bíblia, né? Sim. A palavra de Deus. Isso aí. Então, para nós bem iniciar essa live, vamos fazer o nosso momento de oração, né? Então, convido a todos para sinalizar o sinal da cruz em nossa testa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E juntos vamos colocar nossas intenções, colocar a catequese, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos voltar logo, né, à catequese presencial, em nome de Jesus, e pedir também o Espírito Santo que venha iluminar a cada um de nós, a nossa vida pessoal, a nossa casa e tudo o que nós fazemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, Amém. E nesse momento eu gostaria também de convidar você a rezar pelo anjo da guarda, aquela oraçãozinha nossa, do nosso anjo da guarda. O meu, da Lu, que está aqui conosco. Você, meu amiguinho que está em casa, que vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, né? Você que já tem uma caminhada na igreja, que nós possamos clamar a presença do nosso anjo da guarda para que tudo ocorra da melhor forma possível. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Então, vamos agora para o nosso tema de hoje, né? Deixar com a Gisele agora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, e seria muito interessante que todos nós que somos cristãos, né, somos filhos de Deus, nós tivéssemos em casa uma Bíblia. O bom seria, melhor ainda, se cada um de nós tivéssemos a nossa em particular. Desde criança, né? O papai e a mamãe vai lá e compra uma Bíblia da criança, para que a criança tenha o hábito de manusear esse livro, né? E nós, como adolescentes e adultos, nós também tenhamos a nossa pessoal. Por quê? Por um momento em que a gente abre a Bíblia, ou algum momento em que a gente vai estudar, vai fazer a nossa lécio divina, a gente vai fazer a nossa oração, nós podemos, aquilo que o Senhor nos tocou, aquela palavra que mais nos saltou aos olhos, né, que é aquilo que Deus vai trabalhar naquele dia no nosso coração, que nós pudéssemos sublinhar na palavra, né? A Bíblia, ela é um livro em que a gente tem que ter muito respeito por ela, mas isso não quer dizer que nós não podemos deixar de fazer as nossas anotações nela. E isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente está grifando, e aí automaticamente está entrando para o nosso coração aquela palavra, porque está levando a gente a meditar sobre tudo aquilo, né? E a Bíblia em si, ela é uma palavra grega, né, que deriva de biblos, e ela é uma palavra que ela vai significar uma coleção de livros, né? Quando a gente abre logo nas primeiras páginas da nossa Bíblia, nós temos o nosso índice. E ali consta todos os livros que foram escritos na Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas Bíblias têm algo a mais, né? Tem todos os mistérios, né,
do Santo Rosário, tem às vezes algum índice de mapas, né, que são colocados, mas o principal, os livros em que a Bíblia, em que está formada a Bíblia. Então, como ela é um conjunto de livros, cada livro em especial vem trazendo uma história diferente, né? O livro de Gênesis, por exemplo, ou no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, onde fala da formação, da criação do mundo, né? O plano de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro livro, né? Desde a criação do mundo até o Novo Testamento, onde o Senhor onde nós vamos ver as profecias do Senhor até a sua segunda vinda. Então, é a reunião, a Bíblia, a reunião de livros. Cada livro contando a sua história, cada livro contando a sua particularidade, né? Então, que você possa, se você tiver a sua Bíblia aí perto, conforme a gente vai falando, vai pegando ela, com muito carinho, manuseando, mas não tenha medo de manusear a Bíblia, tenha gosto, tenha prazer em pegar esse livro sagrado na mão, porque você está pegando o sagrado, né? Você está folheando o sagrado. Então, tenha prazer de fazer isso, né? Olhando cada dizer. Nós temos várias publicações, né? A Bíblia Pastoral, a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, cada qual com a sua particularidade, mas a palavra de Deus em si é uma só em todas elas. Amém? Amém. A Bíblia, ela foi escrita ao longo de muito tempo, né? No Antigo Testamento, lá nos no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, né? Como é que se transmitia esses ensinamentos, ou como é que se anotava, como é que se transmitia tudo isso que foi colocado no Antigo Testamento? Através das traduções orais. Era o hábito de uma pessoa e contando a história para outra, famílias contando essa mesma história de geração em geração, e isso se chama de traduções orais. As pessoas tinham o cuidado de transmitir na fidelidade todas essas histórias que foram sendo colocadas e depois catalogadas no Antigo Testamento, né? Posterior a isso, veio com posterior a essas traduções orais, houve o preparo, né? Houve a descoberta do papiro. Esse papiro foi um material que foi utilizado para que fossem escritos todas essas traduções orais, né? Então, os escribas, que eram pessoas letradas naquela época, eles se utilizavam desses papiros e começaram a escrever todas essas traduções orais naquele período. Então, aí nós começamos a ter, por escrito, anotadinho, né? Essas histórias que a gente encontra no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, né? E assim foi ao longo de 1.300 anos que a Bíblia foi sendo escrita, né? Começou-se antes do nascimento de Cristo, perdurou-se por um longo tempo, e 100 anos depois do nascimento de Cristo, foi que foi escrito o último livro, que é o livro que nós temos, o livro do Apocalipse. Quem escreveu esse Apocalipse, né? João. Foi João, 100 anos depois do nascimento de Cristo, que ele concluiu o livro do Apocalipse. Interessante, né? Muito importante. Estou aqui aprendendo junto. Aí vamos lá. Quer fazer alguma perguntinha, Lu? Vamos passando aí, daí lá na frente eu faço mais uma perguntinha ali, pessoal. Tá certo. Como foram vários escribas, né? E a gente não tem aqui o nome de todos eles e de todas as pessoas, né? Que ao longo do tempo foram escrevendo a Bíblia, foi aceitável que várias pessoas, né? Que várias mãozinhas escrevessem a Bíblia. Mas qualquer pessoa escreveu a Bíblia? Não. Escreveu a Bíblia aquelas pessoas que foram inspiradas e tocadas por Deus, né? Para que ali pudessem esclarecer, para que ali pudessem colocar no papel o que é que o Senhor gostaria que ficasse para uma eternidade, né? Desde
o nascimento, desde muito antes do nascimento de Cristo e muito posterior ao nascimento de Cristo, porque 100 anos é um tempo considerável, essas mãozinhas que escreveram foram pessoas inspiradas por Deus, né? Foram pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente vai folhear a palavra, quando a gente vai ouvir o que o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor quer falar conosco, essa certeza ela é importante que você tenha, que é Deus falando com você. Ele deixou a palavra, né? A palavra dele, a palavra viva, né? Hoje em dia, qualquer momento que você abre no livro dos Salmos, em que Davi escreveu várias orações lindas, né? Algumas em momentos de angústia, outras em momentos de felicidade, de alegria, mas se você abrir, né? Vamos dar o exemplo do Salmo 139, onde ele vai dizer, né, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Isso é muito atual, né? Apesar de ter sido escrito há tanto tempo, é muito atual. Então, toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus viva. E aí, quando o Pai, o nosso Deus, ele usou essas pessoas como um instrumento, né? Então, por isso que muitas vezes você, criança ou você, adolescente, está na igreja e diz assim, o Senhor usou de pessoas como instrumento. E aqui está essa contextualização. O Senhor usou de pessoas como instrumento naquela época para escrever em linhas, né? Em objeto não, em tecido, né? Digamos assim. E hoje a gente tem o papel. Então, mesmo diante da dificuldade daquela época, o Senhor não deixou de usar homens como instrumento que ficasse gravada ali a sua palavra. Amém? Amém. E aí a Bíblia ela vem dividida, né? A gente já colocou a primeira divisão dela de uma forma muito simples, né? Que é o Antigo e o Novo Testamento. E na nossa Bíblia católica, nós temos 73 livros, né? E esses livros eles são divididos em 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Aí me vem uma pergunta assim: em que língua foi escrita a Bíblia, né? Nós temos 3 línguas que foram escritas, né? Esses livros, né? O hebraico, o aramaico e o grego, né? E aí vem a história de São Jerônimo, né? Esse santo muito querido da nossa igreja, e que foi graças a ele que hoje nós temos várias traduções em vários países, em vários idiomas da Bíblia, né? Por quê? Porque ele, muito sábio, muito estudioso, ele também foi instrumento na mão do Senhor para traduzir, né? E a mando do Papa, ele fez essa tradução, né? De uma forma muito fiel, né? Transmitindo, ele teve um cuidado muito grande de ser muito fiel na tradução. Por quê? Porque essa tradução que ele fez do grego para o latim, ela se chamou de Vulgata. Ou seja, se você pegar a palavra Vulgata e ver o significado dela, no radical dela, ela quer dizer popular, que é essa palavra que nós temos hoje, que nós podemos com facilidade folhear a Bíblia, ler e ter entendimento. Não se esquecendo que sempre, quando a gente pega a palavra de Deus e a gente vai meditar nela, a gente primeiro tem que pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor me dê o dom do entendimento daquilo que o Senhor quer trazer para o meu coração. Então, São Jerônimo, ele foi mestre, doutor da lei, um teólogo muito importante naquela época, e ele era muito radical. E em que sentido ele era radical? Ele era tão fervoroso e ele era tão assim atento a tudo aquilo que o Senhor tinha colocado, que ele não se permitia mudar uma única palavra.
E ele sempre colocava assim, que o humano dele não intervisse quando ele estivesse fazendo a tradução. Que o Espírito Santo sempre estivesse junto com ele, para que tudo aquilo que ele fosse colocar lá no papel, que ele fosse transmitir, que ele fosse traduzir, fosse da forma mais fiel possível, para que ficasse muito bem gravado a palavra de Deus e não a interpretação dele. Então ele passou por um momento de muito estudo, de muita reclusão. Ele foi um dos santos em que participou, ele foi um santo monástico. O que é um santo monástico? O santo monástico é aquele que intercede por nós, é aquele que está ali conosco, mas ele vive uma vida voltada para atender justamente aquilo que o Senhor deseja, numa vida de reclusão. Então ele passou muitos momentos dedicados ao estudo, ao jejum e à oração. Tamanha era a intensidade do jejum e das orações dele e do dedicar-se a estar com Deus, que ele quase chegou a vir a óbito, devido aos longos períodos em que ele se colocava em jejum, né? É importante, porque durante todo o percorrer das Sagradas Escrituras, a gente vê muito o Senhor nos pedindo a se dedicar à oração, se dedicar ao jejum, né? Se dedicar às práticas religiosas. E São Jerônimo foi um santo, foi um servo de Deus muito usado. E essa história dele nos serve de exemplo. Para todas as vezes em que a gente for falar da palavra de Deus, a gente ter reverência no nosso coração, porque a gente vai falar do sagrado, né? Você tem mais alguma colocação do São Jerônimo? Então, eu achei interessante a história de São Jerônimo, que, assim, ele teve um processo de conversão, né? Assim como nós, né? Isso. Estamos caminhando e ele passou também, até ele compreender também e ter verdadeira conversão, ele também teve as suas dificuldades, né? E quando ele realmente entendeu o chamado dele, né? Ele renunciou, né, aquilo que ele viu que não era coisas de Deus, que não era aquilo que Deus queria dele, para poder então estudar, dedicar-se à palavra de Deus. E achei interessante também que São Jerônimo, ele era um santo muito nervoso, pelo que eu estudei. E ele era um santo nervoso. Bem temperamental. Eu falei assim, bom, e com isso, né, ele fazia também essas penitências pela conversão também dele, né? Porque ele sabia da necessidade que tinha também, né? Verdade. Então eu achei interessante. Também achei interessante, porque eu vi a imagem de São Jerônimo, que depois vai estar aí na tela para vocês ver também, que tem um leão do lado de São Jerônimo, né? E tem as histórias, né? Tanto da caveira quanto do leão, que tem duas imagens dele com essas imagens aí. Que o leão, ele estava com os monges lá, né? E de repente apareceu um leão e os monges saíram correndo e São Jerônimo não, ficou ali. Ele percebeu que a pata do leão estava machucada, ali ele cuidou, né? Tirou os espinhos e assim o animal ficou doméstico ali com ele. E ele ficou ali cuidando. Então achei interessante a história dele também, com outras coisas que eu vi, que é interessante, mas você já está falando tudo aí, já está interessante. Vamos continuar aqui, então, com a palavra, né? Isso. A Bíblia, novamente falando, ela tem os idiomas, foi o hebraico, aramaico e o grego. São Jerônimo foi quem muito sabiamente traduziu ela para o latim. Sim. E é a Bíblia que nós temos em várias traduções hoje, né? Que é a que nós compreendemos, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus, né? Graças a essa possibilidade que ele nos facilitou, né? E eu acho assim que a Bíblia, para quem ainda não tem muito o hábito de manusear ela, ela foi dividida também de uma forma que vocês vão compreender melhor. Isso também foi ao longo dos anos, né, que foi acontecendo, que ela foi dividida em capítulos, e posterior aos capítulos
foram sendo colocados os versículos. Então, essa Bíblia que a gente tem prontinha aqui agora, bonitinha, ela levou muito tempo para estar dessa forma assim, colocada, né? Ela não veio já. Né? Os capítulos já todos colocadinhos bonitos, né? Os versículos colocadinhos, bonitinhos, separadinhos, né? Isso então também se deu por conta de servos de Deus, né? Pessoas que antigamente denominadas escribas e hoje os teólogos, né? E aí foi passando todo esse processo de ir catalogando e separando. No Antigo Testamento também a gente vê lá o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, e por que os outros não, né? Porque Samuel foi escrito e foi um livro muito extenso. Então, para que se desse ordem, né, a esses livros, eles preferiram dividi-los, né? Porque hoje nós temos o livro bonitinho, mas antigamente eram rolos, né? Que eram feitos. Então, você imagina um rolinho pequenininho, bonitinho, ou então um baita de um rolão. Então, para padronizar, digamos assim, né, o tamanho dos rolos, para facilitar o armazenamento deles, né, o alojamento deles nos lugares onde eles costumavam colocar, que hoje nós temos nas nossas bibliotecas, né? Então, para que isso fosse facilitado, dividiu-se 1 Samuel, 2 Samuel, temos também 1 Reis, 2 Reis. Então, todas as vezes que você observar o mesmo nome de livro, mas primeiro e segundo, é porque foi uma história muito extensa que foi contada e ela precisava ser dividida. Certinho? Certo. Então, vai folheando a sua palavra, vai pegando no índice aí, vai colocando em ordem na sua cabecinha, tá bom? E toda a orientação que precisamos encontramos na palavra, né? Exatamente. Se o pai e a mãe precisam de um discernimento para orientar um filho, tem aqui na palavra. Né? Tudo temos aqui. É uma riqueza, né? Poder hoje, Exatamente. Graças a Deus, ter esse livro precioso nas nossas vidas. Aí uma outra coisa, lá na catequese, a catequista vai lá falar para você, olha, nós vamos estudar o capítulo de Lucas, vamos estudar lá o livro de Daniel, digamos assim, Daniel 3, 5. Geralmente ela vai escrever para você as iniciais, né? De uma forma abreviada. Ela vai pôr o Dzinho, nós estamos falando do livro de Daniel, tá? Ela vai pôr o D, vai pôr a letrinha N, aí ela vai logo em seguida colocar o capítulo, o número do capítulo que ela gostaria que você estivesse estudando, fazendo a sua meditação, vai colocar uma vírgula, e essa vírgula posterior vai ter um outro número. Esse número vai estar se referindo ao versículo onde ela gostaria que você estivesse lendo. Porque muitas vezes a gente vai especificamente no versículo daquele capítulo para poder fazer uma leitura. E para facilitar você especificamente naquele tema, é que foi dividido dessa forma, foi criada uma pontuação para te orientar dentro da palavra, dentro da Bíblia, e para facilitar as tuas anotações, as minhas anotações também. Então, a gente põe a inicial do livro que a gente quer ler, vou citar o exemplo novamente, Daniel, DN, né? O capítulo, e aí posterior o versículo. Ah, Gisele, e quando tem mais de um versículo para mim ler? Geralmente a gente coloca um tracinho, esse tracinho se chama hífen, né? Então a gente coloca o número, vamos supor, Daniel 3, capítulo 3, eu quero que você leia do versículo 5 ao versículo 10. Então vou anotar lá o número 5, tracinho 10, que é para a sua leitura ser focada justamente do versículo 5 até o versículo 10. Amém? Eu espero que vocês estejam aprendendo, porque quando eu fui olhar esse tema, eu percebi que muito pouco eu sabia também sobre a Bíblia. Sim. A didática em que ela foi colocada e como ela foi escrita, como ela foi feita. Eu tinha o meu devocional, né? Uhum. Eu tinha a minha prática, a minha devoção, né? O meu respeito pela palavra. Mas quando a gente começa a estudar a história de como isso tudo vem sendo colocado, vem sendo formado, vem sendo feito, o nosso coração começa a fazer o quê, meus queridos? Se rejubilar.
se alegrar. Rejubilar é alegrar. Porque Deus, ele foi tão carinhoso conosco, e ele pensou nos detalhes assim de uma forma como assim, eu acredito que se fosse para mim escrever um livro e me pedissem para colocar ele numa dinâmica e numa didática onde todos os temas da minha vida fossem facilmente achados, eu não teria essa compreensão de fazer dessa forma. Por isso que o Senhor, lá no início, ele diz que várias pessoas escreveram a Bíblia, né? Mas todas elas foram tocadas por ele. Todas elas receberam o toque do Senhor para que isso fosse acontecendo. Não foi diferente com São Jerônimo, que colocou para nós a tradução. Não foi diferente com as pessoas que foram fazendo a catalogação dos capítulos e dos versículos, não é mesmo? E olha que interessante, né, Lu? Esse mês de setembro que a gente está celebrando o mês da Bíblia, a gente comemora no dia 30. Por quê? Você aí de casa sabe por que o dia da Bíblia é o dia 30? Eu vou deixar um tempinho para você ir pesquisando, para você responder para nós nesse momento, né? Vamos lá. Por que dia 30 a gente celebra o dia da Bíblia, né? E é mais ou menos isso, né, Lu? Sim. O carinho e o cuidado de Deus em nos deixar os livros. E a gente tem muito ainda a estudar. Isso aqui só foi uma pequena introdução sobre o que é a Bíblia, né? E que bom que você, já logo nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro nosso, porque haverão mais encontros para falar sobre a Bíblia, Sim. que bom seria que você já começasse a procurar a sua. Às vezes está lá escondidinha no armário, né, na estante. Se você ainda não presenteou os teus filhos com uma Bíblia, cada um com a sua, que você o faça. Se você que é servo, ou é ministeriado, ou é catequista, ou participa de algum apostolado, ou simplesmente você é um fiel leigo da nossa Santa Madre Igreja, que você possa ter a sua particular para estudos. Porque o Senhor, ele nos deixou a Bíblia justamente para isso, para que nós estudássemos, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero ler alguma coisa, eu estou sem algum livro, ou eu estou, né? Olha, você tem um belo livro que tem histórias maravilhosas e que você pode estudar, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelos Salmos, porque os Salmos, para mim, era mais fácil de entender. Que é oração, inspiração, né? Então, eu até indico para as crianças, né, os adolescentes, para começar pelos Salmos, que ali você reza junto, né, ora junto com o salmista ali, e é maravilhoso. Depois eu indico Eclesiástico, depois Provérbios. Então, assim, para mim foi assim, no meu início, foi o que eu achei melhor para o entendimento. Aí, conforme a gente vai aprendendo, né, vai participando da comunidade, a gente vai desenvolvendo melhor para poder conhecer melhor também a palavra. Verdade. Indico também os evangelhos, né? Sim. A gente todo final de semana, né? Uma vez, ou quem é agraciado e vai mais de uma vez na semana na igreja, o Senhor sempre nos revela a palavra, né? E o padre proclama para nós lá. Sim. Então tenha curiosidade se você tem o hábito de trazer o folheto para sua casa, pega lá a primeira leitura e vai lá na Bíblia. Você viu lá a primeira leitura, né? E aí você vem aqui e procura ela. Procura ela, sublinha ela, porque é uma forma também de você estar meditando ao longo da semana toda aquela homilia que o padre entregou para nós com muito carinho, né? É uma catequese que a gente recebe. E não é só para ficar lá. Eu ouvi lá no banco da igreja, no final de semana, no dia do Senhor, no domingo, e aí acabou? Não. Então que eu possa, assim, se eu tenho o hábito de levar para casa, né, o folheto, vou lá e anoto. E nada te impede, meu irmão e minha irmã, de levar a sua Bíblia para dentro da igreja. Sim. Nada te impede. Que nós possamos ter orgulho de ter a nossa Bíblia conosco. Não é para a gente andar com ela na cabeça, assim, mostrando para todo mundo, não. Mas que a gente possa ter ela. Um pouquinho menor para a gente carregar na bolsa. Muitas vezes a gente está numa fila de banco, ou hoje em dia não tem tanta, mas
quem às vezes precisa enfrentar a fila em algum lugar, abre a sua palavra. Abra a sua palavra, não, a palavra de Deus. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra não é minha, não é da Lu, é de Deus. Né? A Bíblia, o livro, pertence a mim. Né? Mas a palavra contida nela é a palavra de Deus. Então, que a gente possa estar levando junto conosco para naqueles momentos, e às vezes a gente está angustiado, pessoas que estão muito nos hospitais ainda por tratamentos, leva consigo a palavra de Deus. Né? Medita ali o que o Senhor quer te entregar. Muita preciosidade você vai encontrar, e eu tenho certeza disso. Nada, nenhum minuto, nenhum segundo em que a gente pega a palavra para orar é perdido. Muito pelo contrário, a gente ganha, né? E só ganha com isso. E muito, né? Porque na palavra é o próprio Deus nos direcionando, né? Então, quando eu venho nas celebrações dominicais, né? Ali é o próprio Cristo me dando uma direção, né? Talvez eu venho para a igreja naquele dia, precisando mesmo ouvir aquela palavra, e ali Deus fala através, né, dos evangelhos ali. Então, é maravilhoso. Por isso que nós também temos que participar das missas, das celebrações, para que junto a gente possa compreender, né, e meditar. Porque quando o padre também está ali proclamando a palavra, ele está ali inspirado pelo Espírito Santo também para falar para nós, né? Isso. Então, é maravilhoso, assim, viver isso na catequese e participando também da comunidade da igreja, né? E aí eu gostaria muito que vocês pegassem o índice da sua Bíblia e começassem a ler de fato e mentalizar, né? Eu lembro que na minha catequese eu ficava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aquilo foi entrando na minha mente, tanto que me facilitou muito hoje pegar a palavra e eu sei abrir a Bíblia mais ou menos onde está aquele livro que eu quero ler, ou aquele livro que está me sendo solicitado. E não é mania de doido, não. Tá? É um hábito que a gente cria para facilitar a nossa intimidade com a palavra de Deus, a nossa intimidade em manusear a Bíblia. E aí vai cantando, cria uma musiquinha com isso. Né? As pessoas são tão criativas, eu tenho certeza que vai sair músicas excelentes com os livros da Bíblia. Né? E é isso aí, eu espero que a gente tenha colaborado. Eu sei que ainda temos muito que aprender sobre a palavra de Deus, mas o importante e o que eu gostaria muito de deixar para vocês hoje, tenha intimidade com o livro. Tenha intimidade com essas cartas que o Senhor nos deixa. Tenha intimidade com o que o Senhor colocou aqui. E ter intimidade é pegar, né? É pôr nas mãos, é abrir. Né? É cheirar a sua palavra, abraçar ela, beijar ela. Porque você está beijando a Cristo, você está beijando a Deus, né? Que é a palavra viva dele que ficou. E que você possa, não esquece da perguntinha, tá? O porquê da gente celebrar no dia 30, o dia da Bíblia. E não se esqueça de pegar a sua palavra e começar a ter intimidade com ela. Isso aí, amém. Você sabe, Cauã? Por que dia 30? Sabe, Victor? Não? Eita, vamos ter que voltar para a catequese. Vamos deixar nos comentários, então, né? Tá. Deixar nos comentários. Isso aí. Então, vamos ver se alguém vai saber, né? Vamos. Então, vai ter bastante gente que vai saber, sim. Então tá, então vamos encerrando por aqui, né? Quero agradecer a Gisele por estar aqui conosco. Muito obrigada por ter partilhado toda essa sabedoria. E assim também, né, agradecer a todos que estão aqui, os meninos, né? E vamos fazer a nossa oração final, então, que já está dando uma hora aí, né? Amém. Você quer fazer para nós a oração final? Eu fiz a inicial. Vamos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, porque quando a gente recebe um convite para falar de Deus, esse convite ele se torna muito especial. Amém. Porque Deus conhece o nosso íntimo, Ele nos conhece pelo nosso nome, Ele chama a gente pelo nosso nome, né? Amém. Então, falar um pouquinho daquilo que Ele nos deixou, ensinar um pouquinho daquilo que eu consegui compreender para as demais pessoas, é algo de muita gratidão. Gratidão a Deus e a vocês que estão aí do outro lado, cedendo o seu precioso tempo um pouquinho para nós. E eu gostaria, se fosse possível, que você fechasse os seus olhos e pensasse em Deus nesse momento.
pensasse o quão Ele é bondoso, o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas, o quão Ele é especial, em cada detalhe que Ele coloca nas nossas vidas. E a gente vai dizendo assim para Ele: Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque desde as Senhor. traduções orais, Senhor Jesus, de tudo aquilo que foi vivido pelos nossos Sim, antepassados, Verdade. e que pela sabedoria que o Senhor despertou em nome, Senhor Jesus, essa sua palavra chega ao meu coração hoje de uma forma muito viva. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de São Jerônimo, que muito especialmente colocou para nós essas traduções latinas, do latim. Eu agradeço aos escribas, todos Glória aqueles a Deus. antepassados que fizeram parte, Senhor, Verdade. do plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Te louvo e te bendigo, e que esse ensinamento que nós tivemos hoje, Senhor, faça a diferença na vida de muitas pessoas, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Obrigada a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Canta. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes Cheiro de rosas, vai. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Pra acabar, bem forte. Vai, vai. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha aqui está. Pentecostes